Oi pessoal, tudo bem? Vamos para o vídeo 2 dessa semana que vai de 12 de abril a 16 de abril. Esse vídeo que faz parte do bloco 3 dos conteúdos do primeiro trimestre. Nesse bloco 3 a gente está falando sobre a Baixa Idade Média. Então, como a gente já discutiu na semana passada, falar em Baixa Idade Média significa falar no processo de crise do sistema feudal, crise do feudalismo. Em outras palavras, tudo aquilo que se estruturou ao longo da Alta Idade Média, todas aquelas características que a gente analisou a respeito do feudalismo, enfim, o sistema de servidão, as relações de suzerania e vassalagem, uma economia extremamente estática e fechada, em que prevaleciam as trocas diretas entre feudos, toda essa estrutura que a gente analisou sob vários pontos de vista, política, economia, sociedade, mentalidade, cultura, toda essa estrutura começa a se modificar exatamente na chamada Baixa Idade Média. Sempre lembrando que, como a história não é uma ciência exata, as coisas não acontecem do dia para a noite. Não existe um acontecimento que ocorra de repente. Em outras palavras, em história, nunca acontece um raio em um dia de sol. Pensa bem nessa expressão que eu estou dizendo aqui. O que é um raio? O raio, normalmente, tem a ver com o tempo fechado. Então as nuvens vão se formando, o tempo vai fechando, o dia que estava claro vai ficando cinza. E aí sim vem o trovão, vem o raio. Percebe? Então tem uma série de acontecimentos que fazem com que a Idade Média comece a se desestruturar. E na semana passada, a gente viu como as cruzadas foram uma das consequências dessa crise que começou a se formar no seio do sistema feudal. Então, o que a gente viu ali na semana passada? Bom, na Alta Idade Média, em função de toda aquela instabilidade, as guerras, as disputas, a gente percebe que o crescimento da população, a taxa de natalidade é muito baixa. Mesmo as pessoas que nascem não têm certeza se vão sobreviver. E a expectativa de vida também é bem baixa. Então, durante a Alta Idade Média, com essa taxa de natalidade, com essa expectativa de vida, o sistema funcionou perfeitamente. Mas conforme as guerras foram diminuindo, conforme a situação foi se estabilizando e a poeira foi baixando, as pessoas então sentiram que elas tinham mais condições de viver melhor. Novas técnicas agrícolas foram surgindo e essas pessoas então começaram a viver mais tempo e também a fazer mais filhos. Então a taxa de natalidade aumentou na Europa. Mais pessoas nasciam e as que nasciam tinham mais chances de sobreviver e as que sobreviviam tinham mais chances de viver mais tempo. Chegou uma hora que o sistema feudal foi se esgarçando, foi ficando, digamos, insustentável. Quando as cruzadas foram convocadas pela igreja, é bem verdade que existiram motivos religiosos que fizeram com que as pessoas se aventurassem nessas guerras que ocorreram ao longo de mais de 200 anos. Mas essas pessoas, como a gente discutiu também na semana passada, muito provavelmente não teriam aderido a esse chamado do Papa se esse chamado tivesse sido feito 100 anos antes, quando a situação econômica da Europa era bem melhor do que aquela que existia no momento em que as cruzadas foram chamadas, no momento em que as cruzadas foram organizadas pela igreja. Pois bem, agora chegou a hora da gente olhar com mais ênfase para as consequências das cruzadas. As cruzadas têm uma grande importância na transformação da Baixa Idade Média. Lembra, a primeira cruzada foi convocada no ano 1096, finzinho do século XI, e elas ocorreram ao longo de quase 200 anos, mais de 200 anos. Então a gente está falando de um longo período em que aquela Europa fechada, ensimesmada, aquela Europa autossuficiente da época do auge do feudalismo, essa Europa começa a entrar em contato com outras partes do mundo com quem antes não tinha tanto contato. Por exemplo, o Oriente, exatamente o palco dos conflitos, o palco das guerras.
a que a gente chama de cruzadas. Jerusalém fica no Oriente Médio. É claro que eu não estou falando do Extremo Oriente, não estou falando do Japão, nem da China, nem da Índia. Estou falando do Oriente Médio, que você está vendo aí no mapa. O Oriente Médio era uma região dominada pelos muçulmanos. Essa era uma região em que prevaleciam dois grandes impérios, tanto o Império dos Muçulmanos, o Império Árabe Muçulmano, quanto o Império Bizantino. Olha o nome, Império. Isso lembra muito mais aquela realidade que a gente estudou na Europa Ocidental, na época de Roma, antes da Idade Média, do que feudalismo. Os nomes já são diferentes. Os nomes já são uma boa pista pra gente, um bom indício pra gente de que as coisas são bem diferentes. O Império Bizantino e o Império Árabe Muçulmano são, portanto, regimes políticos centralizados, onde a figura do imperador é muito importante, e mais do que isso, onde as cidades são bastante povoadas, onde o desenvolvimento econômico é muito significativo, as cidades são grandes, robustas, o comércio nunca desapareceu dessas regiões, pelo contrário, era um comércio intenso de mercadorias, mercadorias inclusive que não existiam no contexto europeu. Então, quando os europeus entram em contato com essa outra realidade de uma maneira mais intensa, e isso só foi possível graças às cruzadas, é como se uma lampadazinha se acendesse sobre as cabeças de alguns desses europeus. Sabe quando a gente está lendo uma história em quadrinhos? Sabe quando a gente está lá lendo um gibi? Ou quando a gente está vendo um desenho animado e o personagem tem uma grande ideia que vai resolver o seu problema? Acende uma luzinha na cabeça dele, né? Ele recebeu a luz, ele teve uma ideia. Essa ideia não demorou a aparecer nas cabeças de muitos europeus que antes eram senhores feudais falidos, filhos de senhores feudais que não podiam herdar as terras, porque as terras passaram a ser exclusividade dos primogênitos, né, dos filhos mais velhos, como a gente viu na semana passada, ou mesmo daqueles antigos camponeses que se aventuraram nas guerras santas, nas cruzadas, e que de repente enxergaram nessas mercadorias que eram comercializadas no Oriente uma boa forma de enriquecer na Europa. Ou seja, graças às cruzadas, a gente tem o renascimento comercial. O renascimento do comércio. Vamos pensar na palavra renascimento, não é nascimento. Porque a gente só fala em nascimento quando alguma coisa está surgindo pela primeira vez. Como quando eu nasci, ou como quando você nasceu. A gente estreou no mundo, a gente chegou no mundo pela primeira vez. Isso é um nascimento. Renascimento, a palavrinha, ou melhor, a partícula re, né, esse prefixo re, significa alguma coisa que está acontecendo novamente. Ou seja, o comércio já existia na Europa. Os gregos faziam comércio, os romanos faziam um comércio muito intenso. Mas durante a Alta Idade Média a gente viu que o comércio praticamente desapareceu. A moeda praticamente desapareceu, a economia era amonetária, existiam as trocas diretas. Ou seja, quando eu falo em renascimento comercial, eu estou dizendo que só depois das cruzadas, ainda durante a Baixa Idade Média, é bem verdade, aquela atividade comercial, aquela atividade econômica a que nós damos o nome de comércio, que havia praticamente desaparecido da Europa, volta a ter força. É claro, as mercadorias com as quais os europeus entraram em contato estimularam os europeus a fazerem o trânsito dessas mercadorias, a levarem verdadeiras caravanas com 10, 15, 20 cavalos, trazendo essas mercadorias do Oriente para o Ocidente. Afinal, a população está crescendo, como a gente viu na aula passada, tem mais pessoas interessadas em mercadorias, a economia está se dinamizando com a adoção cada vez maior do trabalho assalariado. Então, nada mais interessante de que trazer essas mercadorias do Oriente para serem revendidas no Ocidente com lucro. Então, para que então esses mercadores, como a gente chama, né, esses comerciantes, mercadores, possam voltar lá no Oriente em longas viagens que podem ser tanto feitas por meio
de caravanas por via terrestre, mas também pelo mar Mediterrâneo, que foi sendo reaberto também graças às cruzadas. Antes os muçulmanos tinham total domínio sobre o mar Mediterrâneo. Aos poucos os navios europeus também puderam voltar a circular pelo mar Mediterrâneo. E esses navios também então voltavam carregados de mercadorias. Ou então essas mercadorias vinham ou por via terrestre ou por via marítima, somente o mar Mediterrâneo, mar fechado, portanto, ainda não é a época de navegar no Oceano Atlântico, os europeus ainda não têm condições de fazer isso. A gente vai ver que só mais para frente isso foi possível. Mas o fato é que o comércio volta a ser uma atividade importantíssima na Europa. Uma atividade que praticamente tinha desaparecido e que agora volta a ganhar importância. E como é que o comércio funciona? A gente já conversou sobre isso nas aulas anteriores. Eu dei um exemplo de quando você está lá no seu sítio ou na sua fazenda e você precisa comprar o cloro da piscina ou a ração do cavalo. Você não vai na fazenda vizinha comprar o cloro da piscina. Você não vai no sítio do seu Zé. Você não vai na chácara do seu Joaquim. Você pega o carro, vai até a cidade mais próxima. Às vezes a cidade onde você tem seu sítio ou sua fazenda é tão pequenininha que dependendo da mercadoria, você vai precisar procurar numa cidade maior, que fique ali por perto. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, você encontra qualquer mercadoria que você quiser. Se você quiser comer uma comida indiana, se você quiser ir num restaurante tailandês, se você quiser comprar um tapete persa, você vai encontrar. Mas em cidades muito pequenas vai ser mais difícil. Tudo isso para dizer o que para vocês? Pensa, a cidade é o espaço privilegiado para se fazer o comércio. As pessoas vão até as cidades quando elas precisam adquirir alguma mercadoria. Quanta gente do interior ou de cidades de outros estados até vem aqui para São Paulo para irem lá na rua 25 de março, porque ali você compra mercadorias em grande quantidade e muito barata, mercadorias em grande quantidade e bem baratas, para que você possa revender na sua cidade ganhando algum dinheiro em cima do que você pagou. Isso é o que a gente chama de lucro. Percebe? Pois bem, nesse sentido, a gente precisa reforçar que, além do renascimento comercial, a Europa pós-cruzadas também marcou o renascimento urbano. A gente viu que na Alta Idade Média as cidades praticamente desapareceram porque elas foram os alvos principais das invasões bárbaras, o que significa então que as pessoas foram se abrigar nas grandes fazendas dos senhores feudais. Só que agora tem cada vez mais gente interessada em ir para as cidades para vender suas mercadorias nas chamadas feiras. Essas cidades recebiam o nome de burgo. Os burgos nada mais eram do que cidades cercadas, protegidas, justamente para que a atividade comercial pudesse acontecer com mais tranquilidade, com mais segurança. Olha quantas cidades levam o nome burgo, né? O finalzinho ali do nome da cidade leva o sufixo burgo, Friburgo, Hamburgo, enfim. Me ocorrem essas duas aqui agora, mas se a gente pesquisar, com certeza vai encontrar muitas outras. Essa palavrinha significa cidade nesse contexto medieval. E as cidades são os espaços, como eu disse, ideais, privilegiados para favorecer a vinda das pessoas que buscam as mercadorias. Ou seja, um fenômeno está absolutamente vinculado ao outro. O renascimento comercial ocorre, gerando o renascimento urbano. E quanto mais cidades crescem e se multiplicam e se fortalecem, mais a atividade comercial se desenvolve, porque mais condições tem de se desenvolver no ambiente urbano, coisa que não tem no ambiente rural. A Europa, então, está numa profunda transformação. E era sobre isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo 2 do bloco 3. Vou parando por aqui, já tem bastante coisa aí para a gente refletir sobre. Nas aulas síncronas, tanto a aula expositiva quanto a aula de leitura, a gente vai poder aprofundar essa discussão.
Para aqueles que acharem importante, reveja o vídeo. Não deixe de ler o texto também, de preferência, previamente, antes da aula de leitura compartilhada. Mas quem não tiver tempo para isso, tudo bem, pode ler depois também. Às vezes até seria interessante reler, enfim, né? Para que a gente possa de fato enfrentar o conteúdo que a gente está analisando aí nesse contexto da Baixa Idade Média. Então vou me despedindo por aqui, agradecendo a atenção de todas e todos, como sempre, e nos vemos nos próximos vídeos e nas próximas aulas. Tchau, pessoal!